E aí, manos, tudo bom com vocês? Bom, hoje eu queria falar com vocês sobre o livro chamado Metamorfose, de Franz Kafka, beleza? Manos, de antemão, eu posso dizer que é um livro que ele é muito legal de se ler, beleza? Ele é um livro muito legal mesmo, muito interessante. Só que ele tem um probleminha, que é sobre a verdade nua e crua por trás do que ele escreve, né? Bom, o nome do livro é Metamorfose, de Franz Kafka. Show. E esse autor, ele é simplesmente cruel ao demonstrar a verdade por trás desse pequeno personagem. Oxe, que diabo é isso? Espera aí, cara. Fazer boneco de bonitinho, né? Por trás do personagem chamado Gregor. Até porque ele faz o Kafka, né? Ele faz uma relação entre o Gregor e um inseto, tá? Um insetozinho, uma baratinha. E o texto é repleto de comparações, beleza? Bom, o que me levou a ler esse livro é porque eu não pensava que seria tão legal, porque ele vai evidenciar algumas coisas que são importantíssimas, cara, que são necessárias de você entender de antemão, que é sobre a perda de identidade, beleza? Mas também tem a questão de como é que são frágeis, né? Tipo, vai se remeter à fragilidade das relações humanas. Porque se você, se você for um inseto, se for inútil, então você é inútil. Ou seja, se você não for útil em algum aspecto, você não é relevante para os outros. Você é um lixo. Você vai ser desprezado, você vai ser jogado para o lado, você vai ser uma pessoa indiferente em relação, né, aos que outros gostam e querem companhia. Você vai ser, cara, o vazio, né? Você é literalmente nada, né? E isso, cara, dói, né? Você, tipo assim, se você se colocar no lugar do protagonista, onde, com spoiler, tá? Ele se doa pela família, mas ele observa que não há muita gratidão. Além disso, com o passar do piorar da situação do protagonista, a família começa a deixar ele de lado e de fato vai tratando ele como se fosse um inseto, algo repudiável, algo horrível, um bicho, um animal, entendeu? E cara, eu fiquei muito uau, sabe? Muito caramba, o que é isso, cara? Porque é real, cara, é real. Claro que o amor de alguns, não vou dizer todos, extrapolam o nível padrão, certo? Mas em nosso normal, em nosso dia a dia, se pessoas não são úteis, então você não vai, cara, você mesmo, não sendo hipócrita, eu também, se a pessoa até certo ponto não me for útil, não tem por que você ser até certo ponto assim complacente, certo? Demonstrar amor sempre é um amor que não tem limite. E cara, isso não existe. Os humanos não são assim. Não existe um humano sequer que demonstre tanto amor. Claro que tem humanos que conseguem
muito amor, mas a grande maioria, certo? São desse modo. Nós somos, né? Nós somos esse modo porque é, de fato, nossa natureza, beleza? E assim, cara, eu recomendo bastante o livro, é porque ele mexe muito com isso. Ele vai lhe trazer uma verdade que é muito incômoda, tá? E porque assim, ele estava normal e de um dia para o outro, ele não estava mais bem. Claro que a família se preocupou com ele, tentou ajudá-lo, mas é isso, cara. O que acontece é que não tem para ele, né, para ele não tem nenhum pingo de esperança, nenhum. Não tem um pingo de esperança para ele, tá? Não tem. Não tem. E isso, por isso acontecer, cara, a situação se agrava tanto a um ponto que é bizarro, é muito bizarro. E aí foi onde eu tive a ideia. E se isso acontecer comigo? Sabe? Esse enfraquecimento, essa minha perda de identidade, se eu sofrer uma forte crise existencial, uma forte crise onde eu vejo, caramba, nada mais tem sentido, não tenho vontade pra nada. E assim, cara, ele tentou, tá? E ele tentou lutar. Só que a questão é, foi inútil. E agora? Certo? Qual será então o próximo acontecimento? Sua morte, seu seu desfalecer dia após dia, seu sofrimento que também vai tipo assim, você sofrer por consequência faz também com que pessoas que lhe amam sofram e por consequência elas começam a lhe odiar, a depender do quão a relação é frágil. Então é isso, mano. Eu achei uma boa leitura. Não é algo fácil de você, tipo, né, pegar e aceitar isso como verdade, tá? Até porque é bem cruel, sabe? É muito cruel, é muito frio, é muito. Tipo, mano, tipo, é um viés assim, é totalmente humano mesmo, é cru. É sem nenhuma hipocrisia. É algo muito palpável. A ideia é muito transparente. E esse cara, ele consegue passar uma ideia tão, tão, tão realista que chega a dar medo, cara. É um dom. Show? Leia um livro, eu recomendo bastante. Não é um livro fácil na questão de você, como eu já disse, de aceitar algumas coisas e tal. Mas vale a pena a leitura. Ah, e aliás, eu desenho ruim demais. Mas é isso. Então, manos, desejo aqui a vocês uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada, um bom dia e etc, tá? Beijo pra vocês, abraços, se cuidem, né? Não sejam, né, que nem o Gregor. Ou não tente ser igual a ele. Beleza? É isso, tamo junto e abraços. Fui!